Oi, gente, eu vou trazer aqui algumas observações sobre o maravilhoso livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. O livro Crime e Castigo, ele vai trazer como personagem principal o Raskolnikov, um estudante de direito. Ele não é uma pessoa de pouca instrução, ele é bem instruído. Ele precisa sair para morar em um lugar que ele considerava não muito atraente, um lugar ruim, e ele estava com muitas dívidas. Ele tinha uma agiota, que era uma senhora que morava no prédio que ele morava, e ela cobrava juros exorbitantes. Ele estava com uma dívida muito alta, ele não conseguia quitar essa dívida, estava devendo muito, e além da dívida, ele não gostava dessa senhora, ela era grosseira, as pessoas não gostavam dela. Então ele acreditava que ela era um ser não muito bem quisto no mundo, era uma pessoa que não merecia nem sequer viver, né, digamos assim. Ele começa a ter muitas ideias para cometer um crime contra essa senhora, cometer um assassinato. Além dessa questão, ele também estava muito chateado porque a irmã dele, ela teria que se casar com um advogado que ela não gostava, mas que poderia ajudar muito nas finanças da família. Então ele começa a pensar, eram muitas coisas acontecendo que não eram boas para ele, e ele não merecia isso, porque ele era uma pessoa do bem, e que existiam aquelas outras pessoas que não eram pessoas assim tão necessárias para o mundo. É interessante que tem um texto do Freud que ele comenta sobre pessoas que realmente acreditam que elas não devem se submeter a certas coisas que são impostas pela vida, certas limitações, certas angústias, certos sofrimentos, porque essas pessoas, elas acreditam de fato que elas já sofreram o suficiente e que não merecem mais passar por privações. Geralmente, pessoas que pensam assim são pessoas que os conflitos começam a ficar cada vez maiores, né, na sua consciência, seu raciocínio diário, porque essas pessoas vão acreditando mesmo nisso. Você cria uma fantasia e você começa a acreditar nisso como sendo uma verdade. Ele começa a falar como se ele tivesse assim, super lúcido e falando exatamente aquilo que essa senhora merecia passar. Porque para ele, o que ela fazia, não só com ele, como tratando outras pessoas com certo desdém, ela merecia pagar por isso. E isso para ele era muito claro, porque ele fala com muita naturalidade. Ele faz comparações, inclusive, com pessoas da história, com Napoleão, com Newton, dizendo que existem pessoas que nasceram para brilhar, digamos assim, e outras não, outras nasceram para prejudicar a humanidade. Se a gente for pensar na nossa vida, muitas vezes a gente acredita que a gente não merecia aquilo que aconteceu. Seriam exceções àquela regra. Ah, comigo isso não pode acontecer. Eu não mereço passar por isso. Mas são pessoas que às vezes pensam assim e deixa pra lá, né? A vida é assim. A gente aceita o jogo e vai levando. Um dia é bom, um dia é ruim. No livro, o Dostoiévski faz com que o Raskolnikov coloque em prática aquilo que ele pensa. E ele vai à forra, né? Ele cria um plano para tirar a vida da velhinha. Só que ele não imaginava que na hora que ele tira a vida da velhinha, aparece a irmã da velhinha, a irmã mais nova. E ele precisa também acabar com a vida dela, porque era a única solução para que o crime pudesse ser, digamos, perfeito. E esse livro me lembrou muito do grande poeta Shakespeare, quando ele criou a personagem, a Lady Macbeth, que ela trama com o marido dela de matar o rei, que ela considerava o marido dela era o merecedor. Ela se sente injustiçada e eles tramam a morte do rei. E durante a peça, a Lady Macbeth, ela vai passar por muitos conflitos, né? O superego dela apunhala ela pelas costas diariamente e ela vai se tornando, né, uma pessoa completamente
confusa, tem crises de sonambulismo, falando do crime, porque aquilo atormenta a alma dela. Muito parecido com o livro Crime e Castigo, o Raskolnikov vai ficar extremamente perturbado. Ele não sabe mais como se livrar daquele problema que está dentro da consciência dele. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos vítima de algo, nos sentimos injustiçados. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, ter tudo do bom e do melhor, e ainda assim vão existir momentos que você vai sentir: poxa, isso não podia ter acontecido comigo. Só que aquele desejo louco de realizar o que ele estava planejando, depois de realizado, vai se tornar o seu martírio, a sua dor. Grande parte do livro é a parte do castigo. Eu me castigo, porque eu mereço ser castigado. E veja bem, as nossas fantasias são assim. Nem sempre a gente quer que nossas fantasias se realizem. Fantasiar é bom e é necessário para a vida. O lúdico na vida adulta, ele só existe quando você tem o lúdico na infância. E isso é necessário para você fantasiar, para você imaginar. Às vezes, a realização de uma fantasia pode destruir a vida de uma pessoa. E isso em todos os sentidos. Até em relacionamentos amorosos, as pessoas às vezes criam fantasias, mas não necessariamente precisam colocar isso em prática, porque existem coisas que precisam ficar no plano da fantasia. O leitor se sente passando por todos os sentimentos que perpassam a vida do Raskolnikov. Algo aconteceu e eu não posso fazer diferente. Eu preciso viver com isso para sempre. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima. A gente vai se falando.